Bom dia, meus amores, tudo bem? Quarto ano, vamos encerrar aí o nosso bimestre, a nossa atividade que a tia mandou em arquivo, a nossa última aulinha antes de nós entrarmos nas nossas férias, né? Vamos ter uma pausa aí para descansar um pouquinho, recarregar as baterias e voltar com aulas de novo daqui 20 dias, certo? Bom, a tia vai corrigir aquela atividade que eu passei para vocês em arquivo. A maioria me entregou, nem todos entregaram, tá? Estão anotados aqueles que entregaram. Então, a tia vai fazer a correção com vocês hoje, certo? Então, estejam com a atividade em mãos. Aqueles que colocaram só a resposta, pegue a folhinha de resposta que vocês anotaram, tá certo? Vamos lá, então. A atividade 1 é aquela atividade que a tia já explicou na aula passada sobre agrupamento, tá? Então, aqui no caso, ele desafiou seus amigos a descobrir o número de lápis agrupados e registrados em um sistema posicional, observando o quadro a seguir. Então, no primeiro quadro, ele coloca 3 grupos de 3 grupos de 3. Então, aqui a tia já explicou na aula passada. Vocês vão multiplicar o 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Vai multiplicar de novo, 9 vezes 3, que vai dar um total de 27. Então, nesse primeiro agrupamento aqui, ele registrou um grupo. Um grupo com quantos lápis? 27 lápis. Então, eu já sei que eu tenho nesse primeiro grupo aqui 27 lápis, tá? No segundo agrupamento, ele colocou 3 grupos de 3. Então, ele fez 3 vezes 3, que é igual a 9. Quantos grupinhos de 9 ele registrou aqui? 2. 2 grupinhos de 9. Então, 9 mais 9, 18. Então, ele colocou nesse segundo agrupamento 18 lápis. No terceiro grupo, ele agrupou grupos de 3. Então, aqui eu não vou multiplicar, que eu tenho um 3 só. Então, ele colocou 2 grupos de 3. Então, 3 mais 3, que são 6. Então, ele agrupou 6 lápis aqui. Então, nós vamos colocar 27 no primeiro grupo, 18 no segundo grupo e 6 no terceiro grupo. Aí é só eu somar 27 mais 18 mais 6, que vai dar um total de 51 lápis agrupados, certo? Então, era isso que vocês tinham que fazer. Como ele não colocou nada no resto, o resto é 0, eu não adiciono nada aqui na minha continha a hora que eu termino de somar os agrupamentos, tá bom? Exercício número 2, letra A. São probleminhas que já temos aqui alternativas de resposta. Apenas uma resposta está correta em cada probleminha, certo? Probleminha A. O painel dos botões com os números dos andares no elevador de um edifício está organizado em 2 colunas, 2 colunas e 14 linhas, tá? Vamos imaginar, então, o painel de um elevador, né? Onde tem os botõezinhos que a gente vai apertando os andares. Então, quantos botões eu tenho ao total nesse painel? Então, se eu fizer 2 colunas vezes 14 linhas, eu vou ter um total de 28 botões. Então, a resposta é 28, é só assinalar. B. Uma casa de show tem capacidade para 650 pessoas. Já foram vendidos 350 ingressos para o próximo espetáculo. Quantos ingressos ainda podem ser vendidos sem ultrapassar a capacidade máxima? Então, se eu tinha 650 e vendi 350, quantos sobraram? Para a capacidade máxima aqui da casa de show, sobraram 300 ingressos. Então, era uma continha aí de subtração. A primeira resposta, 300. C. Leandro tem 34 bolas de gude em sua coleção. Mariana tem o dobro. Quantas bolas de gude Mariana possui? Então, como que eu faço para calcular o dobro? O dobro é 2 vezes mais a quantidade de Leandro, né? Então, se o Leandro tem 34, 2 vezes mais essa quantidade são 68 bolas. Então, é a última resposta aí do probleminha C. Probleminha D. Uma sala de aula precisava ser arrumada para a apresentação do coral. Foram 24 carteiras organizadas igualmente em 6 fileiras.
Quantas carteiras foram colocadas em cada fileira? Vamos imaginar então que nossa sala de aula nós temos 24 carteiras e a tia vai organizar essas carteiras em filas. Quantas carteiras eu vou colocar em cada fila? Tá? Então, como nós podemos aqui observar, é uma continha do quê? O que eu estou fazendo com essas carteiras? Eu estou organizando, eu estou dividindo essas carteiras, tá? Então, em cada fila vão ficar 4 carteiras. Probleminha 3. Em uma adição, uma das parcelas é 16 e a soma é 78. Qual é a outra parcela? Como nós já vimos, né, atividades como essas aqui em sala de aula, em uma adição, quando eu tenho apenas uma parte da conta, que é uma parcela, e o resultado dessa conta de adição, que é 78, eu preciso fazer a operação inversa para conseguir encontrar a outra partezinha da conta que está faltando. Como nesse caso aqui ele está dizendo que é uma continha de adição, a operação inversa da continha de adição, ou seja, a operação contrária da continha de adição é uma subtração. Então, quanto dá 78 menos 16? Então, esse número, o resultado dessa continha, é a outra parcela que está faltando aqui na adição. Então, 78 menos 16 vai dar um resultado de 62. Se a gente fizer 16 mais 62, eu vou encontrar o resultado 78. Portanto, a outra parcela que estava faltando aqui na continha é 62, certo? É a resposta aí do probleminha, é a outra parcela. B. Descubra o número da casa onde Clara mora. Então, aqui eu tinha que ir eliminando as casinhas, tá? É maior que 400, então não pode ser nem 222, nem 368. Esses números já estão descartados. É menor que 900. Os outros dois números que sobraram são menores, então pode ser a primeira ou a última casinha. É um número formado por 3 algarismos diferentes, ou seja, cada número é um algarismo, é um número diferente. Os dois também são formados por algarismos diferentes. 691 é formado pelo 6, pelo 9 e pelo 1. O número 584 é formado pelo 5, pelo 8 e pelo 4, portanto, também algarismos diferentes. Então, a última dica aqui é que vai ajudar a gente a encontrar a casa da Clara. É um número par. Os números pares precisam terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Na primeira casinha, eu tenho o número 691, termina em 1, portanto, é um número ímpar, não pode ser este, tá? Então, a casa de Clara é a casa 584. Aqui completa todas as dicas acima aí, tá bom? Atividade 4. A atividade 4, ela traz um textinho que nós já lemos na outra aula. E após a leitura do texto acima, responda. Ele quer saber especificamente sobre o número 2750, que é um número que vem no texto aqui acima, tá? Quantos dígitos tem o número acima? Dígito a tia já explicou também. Quando a gente vai digitar um número, a gente não digita um por um. Então, cada um é um dígito. Então, no caso, 2750 tem 4 dígitos. Qual é o valor relativo do algarismo 2? O algarismo 2 está relativamente em qual ordem? Que ordem que ele está ocupando? Ele está ocupando a ordem da unidade? Ele está ocupando a ordem da dezena? Ele está ocupando a ordem da centena? Ou ele está ocupando a ordem da unidade de milhar? Tá? Então, se eu estou dizendo aqui que o número, quando eu leio 2750, esse 2 está valendo quanto? Ele está valendo 2000, tá? Portanto, ele está na ordem das unidades de milhar. Então, aqui ele está valendo 2000. Escreva esse número por extenso, do mesmo jeitinho que a tia leu o número, 2750. É assim que vocês precisam escrever por extenso, tá bom? Atividade 5. Aqui está falando das moedinhas da Dona Prudência. A Dona Prudência tem 3 vezes mais moedas em seu cofrinho do que Gastão. Então, aqui nós estamos fazendo o cofrinho da Dona Prudência de 3 em 3.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Eu completo a tabelinha toda, certo? Ao lado, a tabela do Gastão está contando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando a Dona Prudência tiver no seu cofrinho 24 moedas, Gastão vai ter apenas 8. A perguntinha é: quantas moedas o Gastão vai ter no seu cofrinho quando a Dona Prudência tiver 27 moedas? Então, eu vou continuar contando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Quem vem depois do 24 na tabuada do 3? 24 mais 3, 27. Então, quando a Dona Prudência tiver 27 moedinhas, significa que o Gastão vai ter 9 moedinhas, tá? Então, aqui nós vamos assinalar a resposta B, 29 moedinhas, certo? E assim a gente termina a correção da nossa folhinha, né, que a tia pediu para fazer lá já a semana passada, certo? É a nossa última atividade do bimestre, agora nós vamos ter essa pausa de 20 dias. Então, a partir do dia 22, nós vamos começar a contar as nossas férias. Dia 12, nós retornaremos com as nossas aulas e vocês já estarão com o material de vocês do segundo bimestre, tá bom? Aproveita para descansar, relaxa um pouquinho a cabeça, assiste um pouquinho de TV, conversa com a família, brinca com a família, façam exercícios em casa, se cuidem, que a gente volta no dia 12. E mais um recadinho que a tia esqueceu de dar semana passada. Continue poupando o porquinho, tá? Toda semana coloca R$2 aí na caixinha de vocês, para quando nós retornarmos a tia poder recolher esse porquinho. Não deixem de poupar, tá bom? Mesmo estando em casa. Um beijo, fiquem com Deus, boas férias, até a nossa volta. Eu tô morrendo de saudade, viu, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, um beijo.